Olá, pessoal. Estou hoje aqui com a fisioterapeuta Érica Guerreiro Barbosa, que é coordenadora do CADEF, aqui de Governador Valadares, e vai falar para a gente um pouquinho hoje sobre as características, as atribuições, um pouco do funcionamento do CADEF, né, Érica? Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, né? Você já foi professora aqui da Univale, já rodou um pouquinho na rede de saúde, para falar para os estudantes em relação a como que funciona esse fluxo para o CADEF. O que né, vocês já fizeram aí nesses últimos anos em relação a entregas de cadeira de rodas, o que tem evoluído e o que tem a evoluir, né? A gente sabe que tem a construção de um ser aqui em Valadares, como é que estão as perspectivas. Então, já tem aí um monte de pergunta para a gente estar conversando com você hoje. E obrigado aí por participar aqui com a gente dessa conversa. Obrigado pelo convite. Eu acho muito importante, né, porque aproxima os estudantes da realidade do SUS, né? Eu acho que o SUS é grande demais, nós temos políticas demais, serviços demais, e essa aproximação é muito importante aí para a gente poder inserir posteriormente todo mundo dentro dessa rotina que, mesmo quem não usa o SUS, é importante saber, porque são fluxos que, no dia a dia, uma hora ou outra, qualquer um de nós vai acessar, né? Então, eu sou fisioterapeuta, já passei pela academia, permeio nas políticas públicas uns bons anos, né, Peters? Talvez aí começamos a discutir atenção primária e fisioterapia lá no início dos anos 2000, né, Peters? Então, a gente vem trazendo uma carga e hoje eu estou aqui no CADEF enquanto coordenadora. O CADEF ele é um centro de atenção à pessoa com deficiência. Até 2018, ele era um centro de atenção à pessoa com deficiência física. Em 2018, a gente habilitou para deficiência intelectual, porque Governador Valadares, mesmo sendo uma cidade de porte médio, a gente não tinha ainda a reabilitação intelectual na rede SUS. Então, em 2018, o CADEF pleiteou essa habilitação e fez a ampliação da equipe. Então, atualmente, o CADEF atende deficiente físico e intelectual. Na nossa equipe hoje, a gente tem a equipe de reabilitação composta por médicos. Dentro dos médicos, a gente tem neuropediatra, neurologista adulto, né? Psiquiatra infantil, reumatologista, clínico geral e ortopedista. Temos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogas, pedagogas, assistente social e uma equipe de enfermagem, tá? Equipe de enfermagem com técnico e enfermeiro. Eu vou começar a falar de cada um dos serviços que o CADEF tem, para vocês terem uma dimensão do que é esse Centro de Apoio ao Deficiente Físico e Intelectual. Então, a primeira coisa, esse ano, o Departamento de Atenção à Saúde aqui de Governador Valadares, ele instituiu o ambulatório de lesões. A gente tinha apenas um serviço de ostomia, que chama SASPO, Serviço de Atenção à Pessoa Ostomizada. E que a gente tinha uma enfermeira e um técnico de enfermagem, dando suporte. E, atualmente, a gente agregou a esse ambulatório de ostomia o ambulatório de lesões, que ficava na policlínica, trazendo mais uma enfermeira e um técnico de enfermagem. Então, hoje, nós trabalhamos com lesões moderadas e graves, sejam elas vasculares ou por pressão, além dos ostomizados. Então, a gente tem esse serviço hoje. Como que acessa esse serviço, né? O serviço de lesões, quando tem feridas, o PSF avalia, a enfermeira entra em contato com a enfermagem daqui do ambulatório, eles analisam a ferida, se for caracterizada moderada, ela vem para o CADEF, vai ser avaliada e ela vai ser feita os curativos aqui e as manutenções na atenção primária junto a essa enfermeira. Se for uma lesão que é só para orientar a enfermagem da atenção primária, a enfermeira aqui do ambulatório, ela faz como se fosse um matriciamento individualizado daquele caso junto à enfermeira da atenção primária, dando suporte e, às vezes, até dispensando o material para esse paciente fazer os curativos na atenção primária. Tá? Então, aí eles entram nessa rotina de comunicação.
E nós temos dentro desse ambulatório um angiologista que avalia semanalmente os pacientes com lesões vasculares. Ele é vinculado ao hospital municipal, então ele avalia quando precisa debridar, fazer algum procedimento a nível hospitalar, esse médico faz o encaminhamento desse paciente e acompanha até a alta e dentro do ambulatório também. Então, esse ambulatório ele é fechadinho, com comunicação direta com os profissionais da categoria na atenção primária e na atenção secundária, e na terciária, né? Fecha o ciclo dele. Na reabilitação física, a gente tem atrelado a reabilitação física, além do SASPO, que é o serviço de ostomia, a gente tem... eu esqueci de falar que eu tenho nutricionista também. Estou lembrando aqui do SASPO, estou lembrando do nutricionista. Dentro da reabilitação física, a gente tem o serviço de OPME, que é o serviço de órtese, prótese e equipamento de auxílio de locomoção. O que é isso? Qualquer equipamento de órtese, prótese ou que auxilia a locomoção. Nós não entregamos colchão, cama hospitalar, isso não é equipamento de auxílio de locomoção, tá? Então, ele não é essencial para esse fator. Fora isso, todos os outros equipamentos a gente entrega. Entre eles, a gente entrega equipamentos robustos, como as próteses com joelhos articulados, que são próteses mais robustas. A gente entrega cadeira motorizada, a gente entrega cadeira monobloco, etc. Além dele, a gente tem também o serviço de toxina botulínica, que é um serviço onde o neurologista, junto com o fisioterapeuta, na mesma sala, avaliam as necessidades funcionais do paciente e o benefício da toxina nos determinados músculos. Então, antigamente, eles pegavam e aplicavam toxina botulínica em todos os músculos, deixavam o menino com as duas pernas com toxina. E aí você perdia funções básicas para você requerer algumas outras funções durante o trabalho de reabilitação. Hoje não, hoje o fisioterapeuta e o neurologista, eles discutem ali e vê quais são os músculos prioritários para a primeira aplicação, para a segunda aplicação, para a terceira, e assim que eles saem já inseridos dentro da atividade da fisioterapia para fazer a atividade mais intensa após a aplicação de toxina botulínica. Esse ambulatório avalia os pacientes quinzenalmente após a aplicação, a primeira aplicação, e a medicação ela é fornecida gratuitamente pelo Estado, tá? E aplicado gratuitamente aqui. Quem tiver vontade de ser avaliado se tem ou não indicação, pode vir com encaminhamento da atenção primária ou por demanda espontânea para conversar com a equipe na triagem para poder ver se tem ou não acesso ao programa. Depois eu vou explicar como que é esse fluxo de entrada, tá, Peterson? Esses são os dois programas principais da reabilitação física, e aí a gente tem a reumatologista com a equipe de fisioterapia, que trabalha ainda nos casos de lesões pós-chikungunya, que a gente ainda tem, né, Peterson? Sequelas que dão... Elas geram deficiências temporárias. Então, a gente faz o processo de acompanhamento, principalmente clínico, desses pacientes e de fisioterapia. É um programa que ele já foi mais robusto, hoje, pelo número de casos, ele é menor, né? Mas a gente ainda acompanha pacientes com sequelas de longo prazo. Desde 2017, a gente tem paciente aqui que a gente acompanha frequentemente na reumatologia, porque desenvolveram realmente complicações reumáticas prolongadas após a chikungunya, né? São esses. E na intelectual, a gente tem a reabilitação intelectual para deficiente intelectual e autismo. Dentro dessa habilitação, a gente tem um programa do Estado que ele chama PIPA, chama Programa de Intervenção Precoce Avançada. Esse programa ele acompanha bebês nascidos de alto risco ou que apresentaram nas primeiras semanas de vida alguma alteração do desenvolvimento, e eles são acompanhados de 2 em 2 meses, tanto pela a neuropediatra, ela não acompanha de 2 em 2 meses, ela acompanha a criança de acordo com a rotina que ela estabelece,
e a equipe de fisioterapia ela avalia o desenvolvimento dessas crianças de 2 em 2 meses até que elas completem 24 meses. Todas as crianças que apresentam atraso de desenvolvimento, elas são inseridas na estimulação precoce através da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia, da pedagogia, o que precisar ali dentro da avaliação multidisciplinar. Como que os pacientes no CADEF hoje são avaliados? Eles não entram por demanda só médica. Então, como que funciona? A gente tem na rede de cuidado da pessoa com deficiência um órgão que chama Junta Reguladora da Rede de Cuidado da Pessoa com Deficiência. Essa junta reguladora ela é composta por profissionais da assistência social, da educação, da saúde e da educação, da saúde e da assistência. São esses três. Nessa equipe, eu tenho uma psicóloga, uma pedagoga, uma assistente social, que elas fazem a triagem, que é, em vez de ser uma regulação por papel, em vez de ser uma regulação por papel, ela é uma regulação humanizada. A família vem com o encaminhamento da atenção primária ou do hospital pós-auto-hospitalar de algum procedimento, e essa equipe ela vai fazer um acolhimento dessa demanda, porque às vezes a família vem com encaminhamento para neuropediatria. Na hora que chega a família aqui, ela precisa, na verdade, inserir no processo de reabilitação. Ela não precisa do neuropediatra, ela precisa de inserir no processo de reabilitação. Então, essa equipe, às vezes, ela, em vez de passar direto para o neuropediatra, ela passa pela avaliação multidisciplinar, onde todos os profissionais, fono, físio, psicóloga, vão avaliar, fazer o plano terapêutico individualizado desse paciente e aí, posteriormente, já marcar. Às vezes não vai ser para o neuropediatra, às vezes vai ser para o psiquiatra infantil, às vezes vai ser para o ortopedista, vai depender da necessidade identificada dessa família, né? Porque o que acontece? A gente tem muita dúvida dos profissionais qual é o papel da psiquiatria infantil e da neuropediatria. São campos diferentes, são perfis diferentes, e às vezes as famílias chegam no PSF e pedem para passar pelo psiquiatra porque o menino está agitado. Mas às vezes o profissional lá encaminha, mas o menino precisa de passar pela neuropediatria porque tem algum indício de atraso de desenvolvimento, principalmente motor, que tem que ser avaliado. Então, a gente já pegou aqui crianças de 3 anos convulsionando desde que nasceu e que nunca tinha sido medicada, por exemplo. Tudo porque a equipe multidisciplinar teve a sensibilidade e adiantou o atendimento dessa criança para não esperar tanto tempo pela fila do médico, né, que o médico sempre a gente tem mais demora, por serem atendimentos eletivos, e aí a gente articula. E, às vezes, na psiquiatria infantil, que é muito legal, porque, às vezes, a criança ela vem com encaminhamento de suspeita de autismo, e, antes de passar pelo psiquiatra, eles já passam pela equipe multi, a equipe multi já passa um relatório dos comportamentos e atitudes, né, avaliadas dessa criança para o psiquiatra, e às vezes o psiquiatra, na primeira ou segunda vez que atende a criança, ele já fecha um diagnóstico de autismo, porque ele já tem mais dados, ele já tem mais especificidade dos outros profissionais. Então, a gente conseguiu dar agilidade tanto para os diagnósticos, eles serem mais precoces possíveis, né, quanto para ampliar a discussão de equipe multidisciplinar e trazer para uma horizontalidade, né, a importância de todos os profissionais dentro da rede de reabilitação, que eu acho que talvez seja o mais difícil de ocorrer nos serviços habitualmente, essa divisão de responsabilidade igualitária entre todos os profissionais de nível superior dentro do serviço. Então, hoje o CADEF funciona mais ou menos assim. Isso é o que a gente organiza. Aí nós vamos ter problema? Lógico, né, gente? A gente não consegue atender todo mundo. Hoje o CADEF ele é uma habilitação de modalidade 1, que ele é obrigado a atender 100 pacientes da intelectual e 100 da física. Hoje nós atendemos 600 pessoas na física e 400 na intelectual.
Então, hoje, o serviço que recebe recurso para atender 100, atende 600, e o outro recebe recurso para atender 100, atende 400. Então, assim, hoje a gente tem uma equipe dimensionada que dá conta desse número de pacientes. Atualmente, o CADEF faz em torno de 3.600 atendimentos mensais, né? E a gente dá conta disso porque o governo municipal mantém a equipe com recurso municipal para dar conta de atender Valadares e a região, né? Então, é mais ou menos isso. O acesso a órtese e prótese também é pela junta reguladora. Nós temos uma fisioterapeuta que avalia, tira a medida, faz a prescrição e organiza a entrega dessas cadeiras. Em 2017, a gente tinha mais de 1.000 equipamentos em atraso, a gente tinha pedidos de 2014 para ser entregues. A administração, quando entrou, né, o André, ele pediu que esse gargalo fosse sanado e ele investiu dinheiro municipal para que a gente melhorasse esse acesso. Então, atualmente, cadeiras comuns, padrões, a gente está entregando em torno de 2 meses, porque é o tempo da gente pedir, a gente entrega todo fim de mês para a fábrica demora em torno de 40 dias para entregar, então vai ser em torno de 2 a 3 meses a entrega. A cadeira motorizada demora um pouquinho mais, porque a logística de transporte dela é diferente, ela é uma cadeira de 150 quilos, então a gente já espera juntar pedido e pede de 5 em 5, de 6 em 6, mas a gente não tem fila mais. As que a gente tem aqui, eu acho que são 2 ou 3 que estão dentro do CADEF para ser entregues, né? Muleta, andador, essas coisas, também eu não tenho gargalo. Órtese e prótese, hoje, assim, eu estou entregando o pedido realizado em junho, mas eu tenho um gargalo de fabricação das ortopédicas, porque faltou material nesse período de pandemia, então é isso. E o que eu tenho mais problema hoje são as cadeiras tetraplégicos, que são aquelas cadeiras para crianças com mais alteração funcional, porque nós estamos sem fornecedor, porque os fornecedores não fornecem mais por tabela SUS, então nós estamos fazendo uma modalidade licitatória agora para ver se a gente consegue trazer algum fornecedor dessas cadeiras. Então, é isso. Assim. No geral, eu acho que é isso, né? Aí agora eu estou aberta aí, que você precisar. Você trouxe carregador? Em relação às próteses, né? Você falou aí que algumas coisas são mais rápidas. A questão da prótese entra nesse ponto de demora, às vezes, pelo fato de não ter fornecedor, de não ter material. É um caso específico que a gente tem debatido. Prótese não. Como que é essa questão do prazo? Prótese eu tenho fornecedor. Prótese e órtese a gente tem fornecedor. Tá cortando, Peterson. E aí, qual que é o prazo, Érica? Ô, Peterson, a gente, olha, pela logística e o tamanho do serviço, nós não conseguimos entregar assim, com menos de 6 meses. Eu falo 6 meses, mas tem casos que são tutores, por exemplo, que eu entrego com 2 meses, né? Eu acho que, assim, tem casos que eu entrego com 2 meses. Tem próteses que a gente tem pedido aqui de 1 ano atrás que a gente não consegue contato com o paciente. Então, tem 6 meses que a gente está tentando contato. Eu estou com uma prótese que está chegando aqui amanhã, por exemplo, você tem uma noção. O paciente foi na ortopédica 2 meses atrás fazer a medida. A ortopédica confeccionou com 1 mês. Tem 1 mês que a ortopédica está atrás do paciente para ele ir lá buscar a prótese. Ele não foi buscar, ninguém consegue contato com ele. Então, eu estou com uma prótese. Eu vou ter que pagar ela. Ela é feita sob medida. Não tem jeito de eu trocar para outro paciente. Um paciente que em menos de 2 meses ele foi lá, fez a medida, fez a prova da prótese e não está indo lá buscar. Então, eu tenho esses problemas. Né? Eu tenho problema, por exemplo, de paciente que não tem crivo para passar pela indicação da cadeira motorizada e quer porque quer a cadeira motorizada. A gente tem regra para seguir. Então, a gente tem esses problemas. A gente tem pessoas que chegam aqui, por exemplo, e que acham que eu vou entregar a cadeira de rodas na mesma hora. Não, elas são feitas sob medida. Então, eu vou ter esse gargalo de
tráfego de distribuidor. Agora, no fim do ano mesmo, a gente tem problema com entrega. Eles demoram aí quase um mês para entregar pedido que a gente fez agora, início de dezembro, porque as transportadoras têm gargalo de entrega por causa do alto fluxo agora de fim de ano, as fábricas entram em férias coletivas dia 15, param de fabricar, então só volta a fabricar ano que vem. Então, aí a gente tem esses tempos aí que, de vez em quando, atrasa um pouco. Então, eu falo 6 meses para eu não ter problema com essas questões, entendeu? Em relação a um protocolo, né, a pessoa recebe a prótese. Existe um protocolo de acompanhamento de 2 vezes, 3 vezes por semana, mensal? Como que é o protocolo de reabilitação na questão a partir do momento que ele recebe a prótese e até mesmo o preparo para essa prótese? Como que é a questão do protocolo de vocês? O Pets, eu não tenho um protocolo rígido, não. Eu não tenho, na verdade, assim, eu não tenho um protocolo assim, vai fazer assim. Por que eu não tenho hoje? Porque eu não tenho equipe para eu dar conta de um protocolo assim. Então, o que acontece hoje? Hoje, os meus pacientes protetizados, eles são pacientes que não estão recebendo a primeira prótese, então eles já estão adaptados ao equipamento. Então, ele já recebe, se ele já é um paciente reabilitado, já tem hábito com a prótese, então ele já vai direto para casa com a prótese, tá? Quando é um paciente recente, ele vai ser protetizado agora, por exemplo. Então, ele vai passar pelas sessões de fisioterapia para preparação do coto, né? Quando a prótese chega, ele pega a prótese, a gente não fica com a prótese dele aqui para ele treinar em casa. E aí ele entra na reabilitação de fisioterapia. Se eu tivesse hoje uma equipe, como eu falei para vocês, eu hoje atendo 600 deficientes físicos. 600, não são 600 procedimentos, são 600 pessoas, tá, por mês. Então, se eu tivesse um número menor, ou se eu tivesse 2 serviços, né, que depois eu vou falar para vocês o pensamento futuro nosso, né, eu conseguiria pegar esse paciente, deixar a prótese dele aqui e colocar ele para vir 2, 3 vezes na semana. Mas os próprios pacientes têm dificuldade de deslocamento. Então, assim, a gente tem famílias que têm a disponibilidade de vir 2 vezes na semana, tem outros que preferem vir só uma, tem outros que vêm de 15 em 15 dias. Então, a gente, além da gente ter algumas limitações do próprio serviço, a gente tem limitação de disponibilidade das pessoas também que acompanham esses deficientes. Isso é uma realidade hoje que a gente tem que levar em consideração, sabe? Essa questão do autocuidado e da responsabilização da família é um ponto muito importante para a gente discutir dentro da rede da pessoa com deficiência, porque não é fácil para a família e cada vez mais eu acredito, assim, pode ser uma visão reducionista, mas hoje é o que eu sinto, né? As pessoas querem mais comodidade e pouca responsabilidade. Então, você deslocar um deficiente que está na cadeira de rodas pela cidade, que você vai ter que pegar um ônibus que não é 100%, que você vai ter que andar nas ruas que também estão precisando ser adequadas, que a gente tem uma limitação de acessibilidade urbana, não só em Valadares. Érica, travou, não, sua imagem travou agora. Érica, está travado. Caiu. Mas em muitas cidades, inclusive as cidades da região aqui que a gente atende, é custoso. Voltou, Érica, agora estou te vendo. Voltou? Melhorou. Então tá. Voltou. Eu não sei aonde que parou. Você está falando da falta de acessibilidade urbana. Além da falta de acessibilidade urbana, a gente tem essa questão mesmo da família. É custoso você deslocar esse paciente muitas vezes por semana para reabilitação. Então, você tem a opção das famílias hoje de, às vezes, acessar menos o serviço, sabe? Não porque não... assim, é importante a reabilitação frequente, mas a gente tem essa limitação, tá? Então, assim, hoje o que eu sinto, assim, o que a gente vive e sofre aqui. Às vezes você quer pegar uma criança aí para fazer uma estimulação 3 vezes por semana, a família fala assim, eu só vou vir na segunda, porque
eu só tenho dinheiro para pagar o Uber na segunda. Aí você fala assim, mas você tem o passe livre, você pode andar sem pagar ônibus, né? Ah, não, mas eu não quero ir de ônibus, eu quero ir de Uber. Poxa, é uma opção da família. A gente sabe que vai prejudicar aquela pessoa, mas isso acontece. Então assim, Pura em relação ao realidade, né? protocolo, é isso. Então, eu tenho essas oscilações aí. Mas no Botox, hoje, é o protocolo que eu tenho mais consistente, que o paciente é atendido de 2 a 5 vezes na semana. Né? Entendi. E como que está a nova estrutura do ser? Já tem uma perspectiva? Como que está essa nova estrutura? Porque a nova estrutura, com certeza, vai ajudar, né, nessa questão então, a nova estrutura, a gente tem uma estrutura do tamanho de um ser 2, né? Apesar da nossa estrutura ser um ser 2, que são 1.700 metros quadrados de construção, nós tivemos uma visita do Ministério há uns 15 dias atrás. A perspectiva de entrega da obra é ano que vem, né? Acredito que deva entregar mesmo, mas nós já temos a autorização de habilitação de um ser 3, então nós já estamos tramitando essa habilitação. Essa habilitação hoje, ela vai vir uma habilitação em rede, porque Valadares... gente, eu esqueci. Eu tenho aqui no CADEF, nós temos 2 convênios para terapias avançadas. A gente tem um convênio com a Ecovila, onde a gente fornece, junto ao tratamento do CADEF, e o paciente é obrigado a estar em tratamento no CADEF, a ecoterapia. Então, os profissionais da fisioterapia e da fonoaudiologia, principalmente, eles fazem, dentro do plano terapêutico, a indicação ou não da ecoterapia para os pacientes que estão em acompanhamento aqui. Ele é obrigado a estar aqui. Quando ele não está, eles são desligados. Então, agora em dezembro mesmo, a gente tem o desligamento de todos que mantiveram a ecoterapia e pararam os outros atendimentos, né? Justamente por essa frequência de deslocamento das famílias aí, que aí eles vão fazendo essas opções. E aí os tratamentos vão ficando inconsistentes, né? E aí agora a gente também está tramitando aí um convênio novo com a PAI por causa do Pedia Suite. Então, são as 2 terapias avançadas que o município de Valadares já integrou aí na rede de cuidado. Então, a gente vai habilitar um ser 3 em Valadares, a gente vai agregar a reabilitação visual, que atualmente ela é realizada em Ipatinga. Então, nós vamos trazer a reabilitação visual para Valadares também. Eu imagino que a reabilitação visual em Patinga, se aqui já tem problema com deslocamento, a pessoa morando na própria cidade, imagina a pessoa ir lá em Patinga para fazer atendimento. Então, com certeza, fazer aqui já vai ser um grande avanço para as pessoas com deficiência visual. Né? A reabilitação visual em qualquer lugar que não seja a cidade do paciente, ela é extremamente complicada, porque a base dela é um negócio que a gente chama orientação e mobilidade, que é você ensinar... O que a gente faz na fisioterapia da reabilitação física, que é dar função para o paciente, motora, na reabilitação visual, a gente ensina o paciente a se deslocar sozinho na cidade, cego, né? Então, como que eu ensino um paciente que mora em Valadares a se deslocar sozinho em Ipatinga? As ruas lá são diferentes, o senso de localização é diferente, né? É tudo diferente. Então, a reabilitação visual ela tem que ser mais próxima do paciente, sim. Então, por isso que a gente está com essa... Já foi aprovado em CIB, em CIRA, agora vai para o Ministério da Saúde, né? Então, nós já estamos no meio do caminho. Entendi. Érica, em relação à contrarreferência, né, essa questão da comunicação com a equipe de NASF, vocês recebem os encaminhamentos do hospital ou das equipes de NASF, e como que seria, né, uma comunicação ideal aí em relação aos pacientes atendidos? Porque os desafios são comuns, né? As pessoas, às vezes, têm dificuldades financeiras para o deslocamento, tem a questão do próprio entendimento, adesão, né, às vezes não é aquela que a gente gostaria.
essa comunicação com as equipes, que eu vejo sobrecarga no NASF, né, são muitas equipes. Ontem mesmo eu estava na unidade Azteca Atalaia, lá na saída da cidade para o Rio de Janeiro, e um NASF atendendo 5, 6 equipes é uma abrangência enorme, né? Pegar o Vila Parque Biturno até o Azteca é um território muito amplo. Então, tem sobrecarga no NASF, tem sobrecarga no CADEF. Então, como que a gente pode pensar em sistemas de referência e contra-referência adequados? Né? Não vou nem dizer ideais, porque é difícil a gente chegar num ideal, mas o que vocês já pensaram em relação a isso? Ô, Petros, eu acho que assim, algumas coisas a gente avançou na referência, na contrarreferência. O sistema informatizado, ele facilita isso. A gente consegue visualizar onde que o paciente está sendo atendido. Outra coisa que aqui eu faço muito com a minha equipe, que talvez seja um caminho mais que todo mundo acha assim, mais informal, mas ele é o que leva a gente para mais próximo. A gente já teve vários treinamentos entre CADEF e NASF, por causa do. Eu tenho o pós-Covid aqui também, que eu esqueci de falar também, né? Por causa do pós-Covid, por causa do chikungunya, a gente sempre está com o NASF aqui junto com a gente. Travou de novo. E as equipes de atenção primária, por exemplo, a gente aceita os encaminhamentos. Travou? O seu está travando aí também. Agora Melhorou? voltou. Nós temos uma aproximação assim de alguns profissionais. Então, por exemplo, a assistente social aqui do CADEF, toda vez que ela precisa de fazer busca ativa, ou precisa de descobrir alguma coisa sobre algum paciente, ou de informar, ela mantém um contato com as assistentes sociais do NASF, por exemplo, e do CRAS também. Então, assim, elas trocam informações frequentes entre elas. Então, fica mais fácil da gente fazer isso dessa maneira. Os fisioterapeutas, a mesma coisa. Às vezes o pessoal fala assim, igual você me passou um caso essa semana, logo eu já falei com a minha fisioterapeuta, ela já tinha avaliado a criança, logo eu falei com as meninas do NASF, elas já identificaram quem que era, a gente já teve notícia de tudo. Então, hoje a gente tem, eu acho que o WhatsApp, por mais que seja uma rede informal, ela facilitou esse processo de contrarreferência mais próxima do profissional, tirando essa questão do papel. O papel, ele se perde, a família guarda ele, não vai até o destino. Às vezes o papel ele é muito impessoal e explica pouco do que você está querendo ou do que você está fazendo com aquela família. Então, a gente está nessa via de ligar, de conversar, de mandar mensagem. Aí a gente está conseguindo aproximar mais. Principalmente aqui do Capizi, por exemplo, quando a gente tem algum caso, às vezes a gente vai até lá conversar com a referência técnica do CAPS, sai daqui, vai ali andando e vai lá e conversa e a gente alinha aquilo, né? Ou de coordenador para coordenador, as meninas mandam para mim, eu comunico com os coordenadores e a gente vai fazendo isso. Bom, isso é o ideal? Talvez não, mas é o que hoje a gente consegue mais retorno sobre os casos, sabe? Mas a gente não consegue fazer de 100%. Então, esse mecanismo de contrarreferência, a gente tem que repensar algumas questões. Entendi. E como tem sido a relação com as universidades? Eu sei que já teve projetos da UFJF, não sei a Univale, né? Eu sei aquele do Pitágoras no pós-Covid. Eu acredito que diferentes instituições devem procurar vocês, até da enfermagem, né, que a gente nem tem no UFJF, mas como tem sido essa relação com as instituições de ensino, com os cursos? Isso é um ponto, assim, importante, né, para a gente da universidade. Claro que eu sei que já existiram projetos pontuais, mas como tem sido isso na sua visão? Ô, Petro, eu vou ser bem sincero, e eu vou falar apenas pelo CADEF, tá? Então, assim, vou falar especificamente do meu serviço aqui. Bom, a gente tem procura das universidades, algumas, outras não chegam até nós, tá? O que eu tenho hoje, em resumo, eu acho que
a inserção da universidade ela é precária. Falar a verdade, assim, eu acho que ela é precária ainda. Precária por um motivo, porque a universidade ela quer se inserir dentro da necessidade dela. Só que a necessidade da universidade, para nós, é ensinar o aluno a viver o SUS. Entendeu? E o objetivo da aproximação da universidade é isso, é fazer o aluno viver o SUS, viver a realidade, né? Acessar essa realidade, ficar próximo do usuário. E a universidade nem sempre ela vem aberta para entender o funcionamento do serviço e se inserir dentro da necessidade do serviço. Porque a partir do momento que a universidade ela insere dentro da necessidade do serviço, ela vai, dentro da necessidade, criar as outras oportunidades que vão ser desenvolvidas aí, pesquisas, projetos de extensão e assim por diante. Então, hoje, o que eu já tive de experiência com a FJF foram projetos pontuais que foram inseridos dentro de um serviço que estava sendo implantado pelo serviço nosso e que eles não entenderam muito bem como é que era. Então, foram projetos que funcionaram paralelo a gente. Então, eles trouxeram poucos benefícios para o serviço, se eu for falar isso, porque o serviço ele tem que trazer a acessibilidade dos alunos e da universidade para agregar a universidade. Nós agregamos, porque foi desenvolvido pesquisas e tudo, mas a universidade ela foi extremamente pontual e não agregou a nós. Nós não temos resultado dessas pesquisas divulgadas, nós não temos continuidade desses processos, nós não tivemos a inserção permanente ou o prolongamento desses serviços dentro da unidade, ou às vezes eles eram desconexos com a rotina do serviço, né? Então, assim, essas foram as experiências que a gente teve. Então, eu acredito que a universidade precisa amadurecer nesse ponto e entender que é entendendo como funciona aqui que a gente agrega. Então, a universidade ela tem que vir de cabeça aberta. E a experiência que eu estou tendo atualmente, com o Pitágoras, por exemplo, e a questão não é discutir nome de universidade, né? Mas é uma experiência positiva, talvez por ser conduzida por uma profissional que também é da rede, ela sabe do nosso sofrimento nisso, da seguinte questão. O Pitágoras ele chegou aqui e falou assim, olha, eu quero desenvolver um projeto de extensão. Do que vocês estão precisando? Entendeu? Travou de novo, Érica. Entendeu? E aí... Deu uma travada aí. Travou de novo? Travou na pergunta da extensão, né? O que vocês Onde estão parou? precisando? O que vocês estão precisando? Então, a gente estava num momento onde a gente estava construindo pós-Covid, eu e a equipe do hospital e do NASF. A gente já tinha feito o arcabouço do projeto todo. E aí a universidade ela fez um projeto de extensão dentro da nossa necessidade. Aí eles se inseriram. Eles se inseriram e o serviço se manteve porque eles estavam junto da gente. Entendeu? Quando eles saíram, o serviço não parou, ele continuou. Então, assim, isso foi legal. E aí, o que aconteceu depois? A sacada de quem estava na universidade que é a chave do negócio. Ô, Érica, eu quero manter meus alunos na rede de reabilitação. O que você acha da gente fazer um outro projeto? O que é do seu interesse? Aí eu falei assim, eu tenho um projeto vinculado à Praça de Esportes que eu preciso desenvolver. O projeto é assim, 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 assado. Ela foi lá, fez a seleção dos alunos pertinentes às áreas daquele projeto, entendeu? Fez o projeto dentro do que eu precisava, na verdade, assim, ela alinhou o projeto dela ao meu funcionamento. E agora a gente está entrando com mais um projeto de extensão, que é onde os meninos vão fazer a avaliação funcional e inserção dos deficientes físicos saindo da reabilitação para o esporte. Então, a gente vai fazer a reabilitação de transição para inserir no esporte e a adaptação deles dentro do esporte. Então, a gente tem aluno da farmácia, para poder fazer monitorização da medicação, por causa dessa transição, vai alterar muita coisa.
alunos da educação física, da enfermagem e da fisioterapia. Então, eles construíram o projeto frente ao que a gente estava desenvolvendo dentro do serviço. Então, eu acho que o que falta para a gente ter mais coerência da inserção da universidade junto ao serviço é isso. É essa proximidade, o gestor do serviço ter a visão de futuro do que ele quer e trazer a universidade para ajudar ele a implantar junto. Então, eu acho que, às vezes, as experiências que eu tive com a FJF foram que eles querem muita pesquisa, mas muito distante do que a gente precisa. Só que o seguinte, eu tenho muita coisa legal para pesquisar aqui dentro. Só que na hora que a universidade chega, ela não quer pesquisar o que eu tenho de legal, que eu quero pôr para frente. Ela quer pesquisar o que ela quer. E aí não casa, não vai para frente. Então, a universidade sempre vai ter dificuldade de fazer e nós vamos ter sempre a dificuldade de ajudar a fazer. Então, é isso. Eric, eu vou ter que encerrar aqui por causa do horário, mas eu acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar, né? Considerando várias ações que vocês desenvolvem aí. Então, primeiro eu queria te agradecer novamente, tá? Tem outras conversas aí pela frente que a gente tem que trabalhar alguns, né, pontos, fazer alguns diagnósticos aí desse passado, conhecer mais a realidade, né? Essa é a ideia dessas conversas que eu tenho tido. E então a gente vai encerrar aqui essa primeira conversa para depois a gente aprofundar em outras. Então, muito obrigado fica à vontade. Pela participação. Estou sempre à disposição. Viu? Um abraço para você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até a próxima aula.